Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Natel. Vamos para a leitura da semana. Hoje é um dos dias que vamos fazer leituras, porque se você está chegando agora, toda quinta-feira tem leitura da semana. Faz 3 anos que fazemos isso, mais de 3 anos, né. Então você é convidada a ir para a playlist Leituras da Semana e conhecer tudo que está à disposição, porque há muitos livros que podem já ser resposta aos seus questionamentos quando você chega aqui no canal. Também quero te avisar que você é muito bem-vinde a se inscrever no canal, a se tornar membro do canal e apoiar, com 5, 15 ou 30 reais mensais. Ao se tornar membro, você tem direito automaticamente de receber um pacote com materiais da editora Monstro dos Mares, que gentilmente está nos patrocinando com materiais. E também todo mês, no último domingo do mês, tem sorteio de livros físicos também para os membros do canal. Seja muito bem-vindo, aproveitar tudo que há à sua disposição. E vamos então para a leitura da semana. Eu escolhi um livro que recentemente falei sobre ele. Saiu agora em 2022 a tradução dele para o português, Jesus e John Wayne. Eu fiz uma modificação da capa aqui, porque a tradução ficou Jesus e John Wayne, como o movimento, como o evangelho foi cooptado por movimentos culturais e políticos, uma tradução muito porca deste título aqui, porque eu colei a capa em inglês, Jesus and John Wayne, é como os evangélicos brancos corromperam uma fé e fraturaram uma nação. E aqui deflagra um livro da Kristen Kolbs, né, do mês, que é um material que vai deflagrar a supremacia branca que está entranhada no cristianismo e não há nada que se salve, não tem bebê nessa bacia de água suja, não dá para salvar nada, nem progressistas, nem conservadores, e não adianta falar só dos pentecostais, não, tá bem? O meu ponto aqui vai entrar nisso, eu vou ler um trecho deste livro, preciso fazer alguns comentários, porque a autora ela se mantém dentro do movimento evangélico, apesar de deflagrar parte dele. Então, é o que muitos progressistas fazem, né? Então, de certa forma, é uma literatura que passa para os evangélicos, passa na comunidade evangélica, porque não deflagra o sistema como um todo. Mas eu quero ler um trecho aqui das páginas 181 a 182, desculpa, que vai falar sobre algumas características deste movimento. E é interessante que a Christine vai fazer um bom histórico dos anos 80, anos 90, anos 2000, né? A respeito do movimento evangélico, ajuda bastante na questão histórica. Também em 2005, no livro Why Men Hate Going to Church, Por que os homens odeiam ir à igreja, David Murrow exortou a igreja a abraçar o perigo e abandonar sua reputação de, entre aspas, de lugar para idosos de ambos os sexos. Murrow admitiu que não reunia as qualificações necessárias para escrever livros sobre homens e mulheres. Ele não era pastor, professor ou teólogo, mas apenas um cara que senta no banco da igreja, observando uma tendência preocupante. Na qualidade de produtor de televisão, Murrow escreveu e produziu em 2002 o primeiro comercial de televisão de Sarah Palin. Mas Murrow fizera a lição de casa, citou Eldredge, Dobson, Dobbin, Lewis, Cohen, Wilson. Também ele celebrava a selvageria de Jesus, entre aspas, tinha elogios a tecer ao filme Coração Valente, de Mel Gibson, e pensava que a igreja precisava de mais alguns Ted Roosevelts. Murrow concordava que a agressão era a chave para a alma masculina e que sem homens e seu espírito guerreiro na igreja, tudo está perdido. Murrow não tinha muita coisa a dizer, mas o momento era propício, ostentando a publicação de mais de 100 mil exemplares. Murrow emergiu como uma voz de liderança no movimento masculino cristão.
Livros sobre masculinidade cristã não eram feitos para leituras de poltrona. Pais cristãos projetavam ritos de iniciação aos filhos, seguindo o modelo de consagração dos cavaleiros medievais, envolvendo jantares caros e comemorados com símbolos de grande valor, como uma Bíblia, uma espingarda ou uma placa comemorativa. Afinal, os cavaleiros eram os Promise Keepers da Idade Média. Os homens cristãos se retiravam para o deserto para participar de campos de treinamento do tipo Coração Selvagem, ou para se envolver em guerras de paintball nos fins de semana, ou então para criar seus próprios jogos Coração Valente, com atividades que variavam de trocar os pneus de um carro a fazer lançamento de machados ou correr atrás de porcos cheios de graxa. Organizações maiores passaram a fazer o mesmo. Nos frenéticos comícios de jovens Battle Cry, o evangelista Ron Luce advertia os estudantes que comunistas, feministas, gays e muçulmanos ameaçavam destruir a moralidade da nação, tão certo como Osama Bin Laden havia destruído as Torres Gêmeas. Em uma linguagem repleta de imagens militaristas, Lúcio rogava por uma mentalidade de guerra para que os jovens despertassem para os perigos dos terroristas culturais. Com palestrantes convidados, incluindo Jerry Falwell e Charles Colson, o Ministério de Luz reunia a velha guarda com o objetivo de recrutar uma geração mais jovem para o cristianismo militante. Reconhecendo que sua versão de masculinidade evangélica não estava alinhada com as tendências contemporâneas, os Promise Keepers fizeram algumas alterações estratégicas. A fim de apelar à próxima geração de guerreiros por Cristo, a organização substituiu imagens promocionais de homens se abraçando, chorando e dando as mãos por figuras de homens empunhando espadas e montados em cavalos, escalando rochas e cobertos de lama, acompanhados da promessa tranquilizadora de que este não é o mesmo Promise Keepers do seu pai. Evidentemente, naquele momento, a existência da organização datava de pouco mais de uma década, não mais pedindo aos homens que permanecessem na brecha, temas mais viris usados em conferências os desafiavam a se levantar e cruzar os portões. Dada a recente escalada militar, alguns cristãos pensavam ser de mau gosto o uso de uma linguagem hipermasculinizada e de imagens militares. Seria um momento propício para que homens cristãos mostrassem os bíceps e a força do ferro espiritual? Para muitos homens evangélicos, esse era o momento ideal. Isso aqui é só um trechinho, tá, que fala, dá aqui eu confesso que inúmeros trechos deste livro se tornaram extremamente nostálgicos para mim, não no sentido bom da coisa, mas assim, de me transportar para o meu passado. Para quem não sabe, eu fui missionária evangélica por 25 anos, e eu lembro muito bem dos retiros que as igrejas promoviam, levando, inclusive, a imagem da Tropa de Elite, esses filmes em que faziam com que os homens se sentissem mais machos. E isso faz parte do movimento evangélico. E para que você não pense, quero te convidar a ler esse livro de Jesus e John Wayne, mas para que você não pense e não se deixe levar somente por um discurso de que o problema são os conservadores, que o problema são os fundamentalistas, que o problema são os pentecostais, ou você simplesmente eleger um grupo desse, né, desse montante de cristãos para ser o bode expiatório, para se tornar o diabo, né, e você colocar nesse grupo todas as problemáticas que envolvem essa situação. Nós podemos perceber hoje, por exemplo, nos movimentos dos pastores progressistas, né, os grupos progressistas, os homens barbudos, tatuados e com um discurso super, super legal, né, super másculo e o homem feminista, né, o esquerdo macho, e você vai perceber as mesmas questões sendo transportadas para esses grupos e a mesma iniciativa de manter o controle, manter a ideia de que nós vamos fazer uma revolução e nós somos os salvadores, nós temos a resposta para você, nos procure que nós
podemos te ajudar a vencer o fascismo e coisas desse tipo. Isso é típico do salvador branco, macho, patriarcal e que não abre mão do poder, não abre mão de estar em evidência e que não vai deixar de se colocar como apoio dos grupos que sofrem, né, dos grupos vulneráveis da sociedade, para simplesmente andar junto e construir junto. Não, na verdade, eles querem ser os expoentes, os totens desses movimentos, né? E você vai ver, você pode até observar eles brigando entre si por espaço, por promoção de si mesmo, para se mostrar, para se aparecer, para se colocar como resposta, para serem os salvadores, né? Então você tem um homem fascista e um salvador branco, homem, que quer nos salvar do fascismo. E aí você troca 6 por meia dúzia. Não esqueça disso quando for ler esse tipo de material, que a Thomas Nelson, que é uma editora cristã, coloca. E quando eu falo dos problemas de tradução, aqui no canal eu postei pelo menos 2 videozinhos curtos sobre esse livro aqui, a problemática da tradução na capa. Você percebe que o subtítulo do livro, que fala sobre evangélicos brancos, que deflagra a problemática da supremacia branca no cristianismo, vai ser apagado pela tradução, quando fala o evangelho foi cooptado, que não tem nada a ver com o subtítulo original, né, que foi escrito em inglês. Então, aí teve gente já que, claro, homem, né, sempre homem e sempre palestrinha querendo me explicar coisas como se eu não soubesse, porque eu sou tradutora, eu sei como funciona o trabalho de tradução de um livro, e aí eles vêm dizer, você não pode falar dos progressistas, porque foi a editora, porque foi o tradutor, foi tradutora e não sei o quê. E eu sei como funcionam as coisas, né? E a gente percebe que os progressistas ficaram em cima desse material, exatamente para se tornar uma arma de proteção para eles, atacando o movimento conservador. Então, é claro, esse livro não está equivocado ao deflagrar todas essas questões. A grande questão é que o grande ponto é que ele se torna, sim, um escudo capaz de blindar o movimento progressista, como se ele não fosse a parte, como se ele não fosse integrante, né, do, da problemática do cristianismo colonizador, catequizador e sob a teologia do domínio, né? Se você quer saber mais, é só ir na playlist Só Lives aqui do canal. Você tem muito material, nós estamos há anos falando sobre isso. Então, antes de questionar, antes de vir discordar ou qualquer coisa parecida, nós não estamos falando de questões de opinião, nós temos dados, temos evidências, nós temos demonstrativos do que falamos, e está tudo na playlist Só Lives aqui do canal. Assista a playlist primeiro, antes de querer discutir. Nós agradecemos muito, nós, eu e os livros, né, que estão aqui, porque é com eles que eu moro, e eu agradeço demais que você está aqui no canal. Você tem muitas maneiras de apoiar o trabalho para que mais materiais sejam conhecidos, mais informação seja disponibilizada, tornando-se membro, ou clicando aqui no Valeu, aqui embaixo de cada vídeo aqui do canal tem um coraçãozinho com Valeu, que você pode também contribuir com o valor que quiser, ou o apoia.se/Ângela Natel, com um valor mensal à sua disposição, como você quiser, a partir de R$ 5 por mês. E se você se tornar membro do Apoia-se, você tem direito a 50% de desconto em 4 dos meus cursos. Clique no link aqui na entrada do canal, encontre-me no banner da entrada do canal, e você vai ter acesso a todos os cursos e publicações à sua disposição. Muito obrigada, pessoal. Espero que tenham gostado e nós nos vemos na próxima leitura. Até mais.